Ventura faz um trabalho muito abaixo do que a gente projetava. E para mim fica mais grave por dois aspectos. Primeiro desses aspectos, o Ventura indicou vários jogadores. Vários jogadores foram indicação do Ventura. E aí, para mim, reforça a incompetência e o pouco conhecimento de quem manda no Goiás do ponto de vista do futebol. Porque alguns jogadores que foram indicados pelo Ventura, a gente sabia que não dariam certo aqui. A gente elogiou a maioria deles, ok? Marcelo mesmo foi elogiado. E a gente errou feio. Agora, Edson Carioca. Alguém aqui acreditava no Edson Carioca? Ninguém acreditava no Edson Carioca. Esse Lovato também, que o povo encheu de elogio. Não é bom, gente. Esse Lovato não é bom, não. Não é bom, pelo menos não para uma equipe do tamanho do Goiás e com as aspirações do Goiás, principalmente na Série B. Então, assim, ele erra nisso, na questão das indicações e na questão da falta de um modelo de jogo do Goiás. O Goiás é um time extremamente bagunçado. O Goiás não tem jogada ensaiada, o Goiás não tem transição rápida, o Goiás não tem jogada ensaiada, jogada de escanteio, jogada de falta. Isso daí é falha do Ventura. Mas eu queria que vocês fizessem uma reflexão. Qual foi o último grande treinador que fez um trabalho espetacular aqui no Goiás? O Evangelista não deu conta, né? Foi mandado embora. E muita gente tem saudade dele até hoje. Aí o Goiás teve Marcelo Cabo, não deu conta também na Série B, foi mandado embora. Me ajudem mais recentemente agora. Quem que ficou no Goiás? O Mancini. Mancini, teve o Ney Franco, né? O Ney Franco, mas foi lá atrás, né? Um pouco mais lá atrás. Eu falo, tipo, do ano passado Zé Ricardo, ano passado. Também não deu conta. O Zanardi. Também não deu conta, esse era fraco. Mas enfim. Guto Ferreira. E olha a quantidade de diretores de futebol que o Goiás teve nesse período também. O meu medo, Tim, Jean Lopes e Danilo Dias, eu começo esse bloco por você, Jean Lopes, é o seguinte, o Goiás, ele tem uma mania, e não é só o Goiás, o Vila Nova já teve isso também, eu falei sobre essa questão aqui ontem, de personificar o fracasso. Nunca a culpa é da instituição como um todo, do pensamento, da mentalidade ou da falta de mentalidade grande, né? Vida da gente, meu amigo, experimente ter uma mentalidade grande. Acorda todos os dias assim, agradecendo a Deus pela sua vida e projetando coisas grandes. Sua vida melhora. Sua vida melhora. Agora, quando você tem uma mentalidade mesquinha, pequena, uma mentalidade fraca, sua vida só degringola, sua vida só acaba. E é o que o Goiás tem tido nos últimos anos. Então, assim, a culpa era o Warley. O Warley, meu Deus do céu, tira esse cara daqui, esse cara não sabe nada de bola. Péssimo dirigente. O Warley saiu do Goiás. Melhorou o quê? O que é que melhorou no Goiás? No passado, a culpa era o Sérgio Haas, que não entendia nada de futebol. É médico. Médico, o Goiás não dá sorte com um presidente médico. Tira o Sérgio Haas. Mudou o quê no Goiás? Não, agora a culpa é do Marcelo Almeida, que fez uma gestão péssima, principalmente do ponto de vista financeiro. Deixou o Goiás numa situação dificílima. Mas tira o Marcelo Almeida que o negócio vai encaixar. O Marcelo Almeida saiu do Goiás com o Mauro Machado, melhorou o quê? O Goiás só caindo. Agora a culpa é do Edminho. O Edminho, esse cara tira do Goiás. Edminho? Ah, fora! Tchau, Edminho. O Edminho saiu do Goiás. Melhorou o quê? O Goiás não ganha clássico. Aí depois vem a culpa da gestão, tem que mudar a forma de gestão. Não, a culpa é do Patiello. Coitado desse Patiello. Pega o Patiello, joga fora, manda embora. Mas mudou o sistema, né? Presidencialismo não serve, vamos mudar, vamos fazer... Pois a culpa foi do Patiello, o primeiro CEO. Isso. Patiello saiu do Goiás. Resolveu o quê? Mudar o CEO. Não resolveu nada. Nada. E agora me parece que o alvo é o Ventura, que tem as suas responsabilidades. Não estou tirando as responsabilidades do Ventura. Mas a pergunta que eu faço para você, Jean Lopes, tá aí na tela, né, do canal do YouTube, no YouTube, os dados dele na temporada. São 14 jogos, né? Ele tem aí 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. O que para mim é inaceitável para um treinador do Goiás em Campeonato Goiano e Copa Verde. Ele tem a mesma quantidade de vitórias, né, em relação aos empates e uma vitória a mais do que derrotas. Ele pegou o Vila Nova, tomou tinta 2 vezes e pegou o Atlético e tomou um baile em casa. Perdeu no estado da Serrinha. Mas assim, que o Ventura tem as suas responsabilidades, meu querido Jean Lopes, isso daí todo mundo sabe, todo mundo tá cansado de saber. Mas o Ventura é o principal responsável por mais uma temporada horrorosa até o momento do Goiás, que é essa temporada de 2025, Jean Lopes? Tiago, eu divido em 2 partes, veja bem. A atual situação do Goiás como um todo, não só no Campeonato Goiano, não só na temporada, como um todo. Quem é ou quem são os responsáveis? Para mim, são os Pinheiros, Edminho e Paulo Rogério. Porque desde que eles assumiram o Goiás, quando o Ailê começou a se ausentar, né, estava envelhecido, eles foram apequenando o Goiás. Eles acabaram com a base do Goiás, que era uma das melhores do Brasil. Eles tiraram o Goiás do Serra Dourada, puseram o Goiás para jogar na Serrinha, mas isso aí eu tenho que reconhecer que o Ailê Pierre também quis.
e daí o Goiás foi só se apequenando. Foram eles que promoveram esse novo estatuto do Goiás, com CEO, com conselheiro, essa bagunça toda que a gente já viu que não vai dar certo. Então o Goiás está apequenado, confuso, sem comando, sem homem forte, sem tudo isso. A culpa para mim é dos Pinheiros, do Edminho e do Paulo Rogério. Agora, campeonato goiano. Esse time ruim do Goiás, que joga mal, que a cada jogo é uma escalação diferente e tudo mais. De quem é a culpa? Do Jair Ventura. Veja bem, no ano passado, na reta final da Série B, o Goiás tinha os mesmos problemas de gestão que tem atualmente. Tinha um elenco inchado como tem atualmente. O Mancini chegou, fez valer a sua competência e fez o Goiás vencer 7 partidas consecutivas, e se tivesse mais 1 ou 2 rodadas da Série B, o Goiás teria subido à Série A. Então, o Jair Ventura está trabalhando sob as mesmas condições que o Mancini trabalhou o ano passado, e o Mancini fez um excepcional trabalho. O que a gestão fez? Dispensou o Mancini, mandou mais da metade do elenco embora, contratou uma barca de jogadores, inchou o elenco com quantidade e não com qualidade, mas mesmo assim, com o elenco ruim que o Goiás tem, o Goiás não poderia estar jogando mal e não poderia estar fazendo a campanha que está fazendo nessa temporada. Daí a culpa é só do Jair Ventura, porque sob as mesmas condições, o Mancini fez um trabalho bom ano passado. O Jair Ventura, por exemplo, no jogo contra o Craque, ele entrou com um time, no intervalo ele mudou esse time, né, saiu de um 4-4-2, mudou para um 4-3-3, colocou o Pedrinho de um lado, o Garcia do outro. O Goiás jogou bem, o Goiás superou o Craque, foi melhor que o Craque, fez um gol, poderia ter feito mais. O que ele fez no jogo seguinte? Desmanchou tudo isso. Voltou para o mesmo, a forma de jogar e o mesmo time do jogo contra o Craque. Colocou o Pedrinho na reserva e o Arthur Kaique para jogar. Um jogador que não tem jogado absolutamente nada. Foi horroroso contra o Craque e foi horroroso novamente contra o Vila Nova. Eu não posso culpar a gestão pelas escalações erradas, pelas substituições erradas, pela falta de definição de um time, pela falta de definição de um esquema tático. Isso aí é culpa do Jair Ventura. Então, o momento atual técnico do Goiás no Campeonato Goiano só tem um responsável. Esse responsável chama-se Jair Ventura. O momento apequenado do Goiás tem mais de um responsável, mas os principais são os Pinheiros, como eu disse, e é lógico, ao manter o Lucas Andrino, um diretor de futebol que não tem a mínima capacidade de dirigir o Goiás. O Goiás é muito grande para ele, o Goiás é gigante, é imenso para ele, mas ele está lá porque alguém o emprega. Ele não obrigou ninguém a colocar ele no cargo. Então os responsáveis não é ele, o responsável não é ele diretamente, e sim quem o colocou lá, Thiago. 12h21 da tarde agora, 12h21. Gente, vai deixando o seu like, são 357 likes no YouTube, faltando 43 agora pra gente bater aqui os 400. Tim, comentário do Jean, ele tem pontos que eu concordo e a maioria deles eu não concordo, mas são pontos interessantes, né? O Jean, assim, você pode chamá-lo de doido, maluco, perturbado e tudo mais, até acho que é, só que você não pode falar que ele é um cara sem argumentos, ele tem argumentos pra caramba, ele tem argumento pra tudo que ele defende, e ele apresentou bons argumentos aí, né, sobre esse tema. O que eu tô tentando levantar aqui, Tim, eu não quero debater o Goiás de hoje. Você sabe por quê? O debater o Goiás de hoje tá fazendo com que o Goiás se apequene mais a cada dia enquanto instituição. O que será do Goiás daqui a 10 anos? Foi uma coisa que eu fiz no ano passado, Tim, eu mudei demais coisas assim que estavam me atrapalhando na minha vida. Eu falei, como que o Thiago Menezes será daqui a 30 anos, quando eu fizer 64? Aí eu fiz um prognóstico de vida. É uma coisa que o Goiás não está fazendo, Tim, porque o Goiás, a cada ano que passa, ele está se apequenando mais. A cada ano que passa, ele não ganha mais do Vila, ele não ganha mais do Atlético. O Atlético tem enfrentado o Goiás no estado da Serrinha e tem batido o Vila do mesmo jeito. O Goiás já perdeu 2 campeonatos goianos em casa pro Atlético, foi eliminado na Copa do Brasil em casa pelo Atlético, eliminado na Copa Verde em casa pelo time do Vila Nova. Você entendeu? Que tem muito menos dinheiro que ele. E se o Goiás não chegar a Série A nessa temporada, o Império cai, porque não vai ter o dinheiro que tem nesse ano. E o Goiás não dá conta de manter a estrutura que tem com recurso apenas de televisão de Série B. Não dá conta, eu tô antecipando aqui pra vocês.
Eu estou extremamente preocupado com o momento do Goiás. E aí, ao invés da gente aqui fazer, digamos que um prognóstico, um diagnóstico assertivo da situação, muita gente está indo na onda e colocando a culpa só no Ventura, que tem as suas responsabilidades. Mas ele é o único culpado por esse momento terrível. De novo, mais uma temporada complicada do Goiás nessa história recente de fracassos, Tim. Tiagão, até entendi perfeitamente o comentário do Jean, e ele deixou bem claro essa questão da culpa do Jair Ventura. Quando você está num clube de futebol, dificilmente você vai ver acontecer de ter só um culpado. A culpa é exclusivamente do fulano. Lógico que tem presidentes que assumem a responsabilidade de um todo, porque ele é o que manda. Dando exemplo principalmente do Vila com o Hugo e no Atlético com o Adson. Quando acontecem as coisas erradas, quando não certo, como não foi o acesso mais uma vez no ano passado do Vila para a Série A e o rebaixamento do Atlético da Série A para a Série B, eles assumiram lá e é o papel deles também, porque também quando tem as conquistas, automaticamente eles também têm esse lado da glória, só que nunca é só um responsável. Tecnicamente, o Jair tá mal, não conseguiu achar o time ideal, não conseguiu fazer o Goiás fazer uma grande partida ainda, não conseguiu achar ainda o ajuste tático. Ele até tentou nessas últimas rodadas começar o jogo num 4-4-2 e acabou que não tá dando certo. Eu até imagino que para o próximo domingo ele deve mudar. Então, acima de tudo, ele tem a sua responsabilidade. O que eu vejo é que faltou, por exemplo, lá atrás, o seu Ailê sempre foi a grande figura e responsável pelo Goiás. Faltou ter alguém para substituí-lo. Tanto que quando o seu Ailê já estava ali ficando um pouco mais ausente do Goiás, tinha muito esse debate. Eu tenho muitos e muitos amigos esmeraldinos que tinha aquela situação: como que vai ser depois que não tiver o seu Ailê tomando conta do Goiás? Quem que vai comandar? Quem que vai ser esse homem forte? Tiveram alguns que tentaram aí colocar essa situação de comandar, de tentar fazer o Goiás forte. Você citou vários nomes aí e realmente ninguém conseguiu levar. Agora, não é exclusivamente a culpa do Jair pela essa questão do Goiás, pelo que o Goiás está vivendo. Lógico, a questão técnica, como disse muito bem o Jean, passa muito por ele, e infelizmente ele não está conseguindo fazer jogadores que jogaram muito bem a temporada passada e que continuaram, jogar esse ano. O que está jogando o Lucas Ribeiro? Há pouco o Danilo falou. O que está jogando o Marcão? Está até no banco de reserva hoje. O Gava perdeu a titularidade. E olha esses jogadores o ano passado, o tanto que renderam, principalmente na reta final, como disse muito bem o Jean também, em relação ao treinador da época, que era o Mancini. Mas jogadores que foram contratados também, que a gente acreditava. Alguns, você disse muito bem, a gente não acreditava no Zé Hugo, não acreditava no Edson Carioca, mas eu acreditava muito no Juninho, ainda longe de ser o Juninho que estava no América. O próprio Barceló, que veio aí com essa situação, eu imaginava e esperava que o Goiás e que o Jair Ventura ia conseguir recuperar o Regis, não conseguiu. Então tem toda essa situação. Veio o Lepo aí, o William Lepo chegou muito bem, o futebol do Lepo caiu muito nas últimas partidas. Então, quando você fala em conquista, nunca tem só uma pessoa que ganhou. E quando fala de fracasso, também não é só uma pessoa que é a fracassada e responsável por tudo. É lógico que cada um tem a sua parcela de culpa. E eu vejo a parcela de culpa do Jair nesse momento grande em relação ao desempenho do time dentro de campo, porque ele é o comandante. Agora, se falar do Goiás num todo, por exemplo, o treinador pode indicar jogadores, deve indicar, mas tem que fazer uma análise melhor o diretor de futebol. Jair, esse jogador que eu conheço, eu não vou contratá-lo. Ele tem o poder e deve fazer isso, né, de não contratar todos os indicados pelo treinador. Ele tem que entender de futebol também, ver futebol, por mais que o treinador está indicando ali, ele tem o direito de barrar e tem o dever de barrar. Então, para mim, o trabalho do Lucas Andrino também é muito ruim, né? Então, é um contexto geral, essa situação da diretoria, da gente não ver ninguém pôr na cara, aparecendo ali para defender o Goiás, né? Tanto que o Andrino veio falar, agora falou de arbitragem. O ano todo a gente tá esperando o Andrino falar. Aí ele chega para falar só da arbitragem. Eu acho que esse erro também é grave, sabe? A gente, cara, não é personificação. Agora muita gente tá caindo em cima aí do Paulo Rogério Pinheiro, que é um cara que já foi presidente do Goiás, que participou de um acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Cara, não é Paulo Rogério, não é Edninho Pinheiro, não é Sérgio Rassi, não é Marcelo Almeida, não é João Bosco Luz. É o jeito que o Goiás é gerido. É o pensamento, é a mentalidade, não são as pessoas.
Ou você acha que o Paulo Rogério não entende de futebol? Que ele é um cara que não sabe de gestão? O cara é super bem sucedido na vida dele, um dos caras mais ricos do estado de Goiás, conquistou tudo que tinha para conquistar. Então esse cara entende de gestão, mas o problema não está nas pessoas, a gente precisa parar aqui de personificar. O problema está no modelo, Danilo. O modelo do Goiás está ultrapassado, como já estava também com o seu Ailê no final da vida dele, que foi um gigante, foi o maior de todos os dirigentes. O modelo do Goiás se foi. O modelo está cansado, o modelo já não sai mais nada. É aquela vaca que você tem, o Danilo, que te acompanha durante a vida toda. Você vai lá, tira leite, no começo maravilhosa, dá 30 litros, 50 litros, 40 litros, e daqui a pouco ela não te dá mais nenhum litro. Aí é que tá. E a substituição? Pois é. Essa que é isso que a gente não está discutindo. É isso que a gente... É isso que a gente não está discutindo. A gente está só falando aqui do problema. Agora a causa e a solução para o problema a gente não fala, a gente não aponta. Eu acho que seria um favor que a gente faria para a instituição. Porque, cara, eu tô cansado de ver o Goiás desse jeito. Eu tô cansado, eu quero ver o Goiás gigante, como eu vi quando eu era pequeno, quando eu era adolescente. Um Goiás que nos representava, assim, a ferro e fogo, que batia em Flamengo, que lotava o estado de Serra Dourada, que pensava fora do seu tempo. O Atlético era do tamanho do Atlético Paranaense no passado, gente. O Goiás, né? Eu falei o quê? Atlético. Não, o Goiás. Então, assim, cara, a gente precisa debater aqui algo que seja de fato propositivo, não ficar em cima das pessoas. As pessoas passam, as pessoas se vão, as pessoas morrem. E a instituição fica, Danilo. Como que resolve esse problema? Como que resolve essa situação lamentável que o Goiás está mais uma vez na temporada 2025, Danilo? Tá difícil, né, Thiago? Não tá fácil. Desde que o seu Ailê se foi dessa terra, ele ficou digamos, uma situação ruim, incômoda, né? Onde há egos, onde há vaidade, onde há essas divergências de ideias que não conseguem fazer com que a instituição esteja num patamar de coerência, esteja sempre à frente dos interesses maiores do que o CPF. Então, assim, muitas das vezes eu falei aqui que o seu Ailê gostava muito mais do Goiás em si, do CNPJ, de ver o time vencendo, de ver o torcedor feliz, de fazer as coisas bem feitas pro CNPJ Goiás Esporte Clube, do que propriamente para o CPF do seu Ailê, para as empresas dele. Então, assim, ele gostava de fazer a gestão bem feita, e onde tudo passava por ele, onde ele, sem sombra de dúvidas, deixou legado, deixou marcas aqui memoráveis. É por isso que é lembrado até os dias atuais, pelo exímio trabalho que fez, e desde que aconteceu, ele começou a um pouco se distanciar devido aos seus problemas de saúde do Goiás, que começou, né? Quem que poderia mandar, como que seria a gestão, vamos mudar estatuto, começou a se falar muitas coisas e esquecer um pouco do que era a essência do futebol, que é o campo, que é o torcedor, que é o maior ativo, que é focar em montar um time competitivo. Então por isso que o Goiás vem colecionando aí ao longo dos anos, não conseguindo manter o estatuto de ser o maior vencedor do seu estado, de ser um dos favoritaços a ganhar o título, como sempre entrava nos campeonatos regionais aqui, e aos poucos ele vai perdendo isso, porque o foco nunca está dentro do campo, o foco parece que passa ao lado, né? Montar o time não é algo que é paralelo, não é o foco principal, não é a instituição que está sempre à frente. Então, assim, fica complicado tudo que o torcedor hoje está passando, entristecido com rebaixamentos, com momentos ruins, de infelicidade, de vergonha, de não conseguir vencer seus clássicos mais, e não ser mais a grande força número 1 do seu estado. E isso vai fazendo com que os novos torcedores que poderiam estar vindo vai cada vez mais se distanciando, porque vai vendo os insucessos que vai acometendo aí na parte externa da gestão do Goiás. Agora domingo, né, Danilo, Jean, o Goiás ele tem a possibilidade, Thiago, de amenizar essa situação. Se ele conseguir a classificação para a final, ele dá uma amenizada, ou então ele pode ainda mais piorar a situação. Caso o Goiás seja eliminado domingo pelo seu maior rival, no caso o Vila Nova, aí essa situação que já vem se arrastando, ela pode ficar pior. O Goiás corre risco, Thiago, nesse momento, de ficar fora mais uma vez pelo Campeonato Goiano da Copa do Brasil. Tem que buscar, caso ele seja eliminado no domingo pelo Vila Nova, a vaga pela Copa Verde. Tem possibilidade, grandes possibilidades, pelo menos eu vejo assim. Mas se o Goiás for eliminado domingo, essa questão de pressão, ela vai aumentar. Ela vai aumentar, porque aí vai ter aquela situação de haver alterações, de haver mudanças, de quem vai chegar, se vai sair ou não, quem vai sair, se jogador vai ficar, quem vai ser os reforços pro brasileiro. Aí já entra toda uma preocupação do torcedor esmeraldino em relação ao time, desconfiança no brasileiro. Então eu vejo que esse jogo de domingo
é o jogo mais importante do Goiás na temporada até o momento. Sem dúvida nenhuma, o clássico de domingo pro Goiás é literalmente uma decisão muito grande que ele tem em 2025. 2h33 da tarde, 2h33 agora. Oi, Jean Lopes, fala comigo. 2h33. É o seguinte, se tem uma coisa que eu prezo na vida, chama-se justiça. A justiça, para mim, é a coisa mais importante que existe na relação humana. Eu realmente falei no meu comentário sobre o início dos problemas que o Goiás hoje tem como consequência e sofre, e a mudança do estatuto, essa coisa toda. Citei o nome do Paulo Rogério e do Edminho Pinheiro. Eu quero deixar claro aqui, para não passar nenhum tipo de injustiça, que o Edminho já tem um tempão que está fora do Goiás. Esse momento atual, essa gestão péssima atual, não tem o dedo, não tem interferência do Edminho, para não haver confusão na minha fala, né? Essa gestão atual é desse CEO que está aí, é daqueles conselheiros, né? É do diretor de futebol, que exerce para mim o cargo mais importante no futebol de um clube, que no caso é o Lucas Andrino. Então é deixar claro para as pessoas, eu não gosto de injustiça. O Edminho, como o Paulo Rogério, tiveram influência no passado no Goiás, tiveram muita influência, mas o Edminho já tem muitos meses que saiu do Goiás, Thiago. É quase um ano, né? Quase um ano que ele acabou pedindo lá renúncia e nunca mais apareceu no Goiás, inclusive os filhos, a esposa, todo mundo acabou saindo do Goiás, renunciaram inclusive ao título de conselheiro. Edminho hoje não tem nada a ver com o Goiás. Por exemplo, quem tem que dar um jeito no Goiás no momento é quem está lá dentro. Eu realmente não sei nem quem está lá dentro, porque é muito confuso a atual gestão do Goiás. Né? Então, quem está lá dentro é que tem que dar um jeito de mudar o que está acontecendo, a começar pela demissão do Lucas Andrino, que é um diretor de futebol que não dá conta do recado. 2h35 agora, 2h35.